Alô, galera do Fogão, estamos aqui para mais um breve comentário do jogo do nosso Botafogo Futebol Regatas. Hoje vamos falar sobre o jogo Botafogo e Mirassol no Tapetinho, no Newton Santos, onde nós ganhamos de 3-1. Foi uma partida, vamos dizer assim, a meu ver, de recuperação, porque naturalmente o Belão se reuniu, deve ter tido aqueles estresses, né, de cobrança, de tudo, e, claro, falaram para ele: acorda, cara. E ele já começou a ajeitar, saiu um pouco da síndrome do técnico passado. Mas ele teimou com o Cabral, que ninguém aguenta mais ver o Cabral, né? Pelo menos eu falei isso no meu último vídeo. Mas ele insistiu no Cabral. Fez o que todo mundo queria. Os 3 volantes, botou o Santos, botou o Júnior Santos, mas manteve o Cabral. Eu assisti, pude, de toda a mídia botafoguense, não concordo com algumas coisas, porque pegaram, assim, algumas pessoas para Cristo, ainda mais que nós estamos na Semana Santa, pegaram o pessoal, o Raul. Gente, o Raul agarrou bem. Levou um gol antológico ali. Ele tem até um apelido que tem um membro aí, botafoguense aí, jornalismo botafoguense sempre fala, é o goleiro dos gols impossíveis. Ele leva gols belos. E realmente houve falha na marcação. O cara estava bem distante, né? Então o Botafogo iniciou o jogo marcando muito por zona. E o cara pegou na veia. Ele teve um repórter da transmissão, falou porque ele estava mal posicionado. Gente, o goleiro estava na posição, qualquer um estaria. Naquele momento, onde a zaga estava se arrumando, onde poderia jogar uma bola na área, onde poderia dar um chute rasteiro, qualquer coisa. O rapaz pegou na veia. A bola foi no ângulo. Outro goleiro pegaria? Não pegaria. Eu já vi milhões de gols assim, com goleiros maravilhosos assim. Ele levou o azar. E está no momento de Cristo, né? Crucificado por tudo. Não que eu defenda ele 100.000% titular, o Botafogo tem que ter goleiro, tem que ter. Mas também não pode crucificar o rapaz por tudo. Ele fez boas defesas. Segurou o jogo. Algumas defesas até difíceis. Está na hora de incentivar, gente. Não está na hora de crucificar. Principalmente essa mídia botafoguense. Bom, e o Botafogo iniciou marcando, né, o negócio todo. O Cabral foi, desencanta, faz um belo gol. Estava bem posicionado, talvez tenha sido mexido um pouco, não só com o brilho dele, mas na posição dele. Jogou o Jacaré lá na ponta direita. Eu não faria isso, mas jogou. Mas também ali o que ele poderia em campo poder fazer. Jogou o Santos mais para a esquerda e os 3 volantes. Segurou bem ali o meio campo, mas o Botafogo, como sempre, faz o gol e dá aquela esfriada. Naquela que dá esfriada, leva o gol. Leva o gol, mexe com o time. E esse problema psicológico tem que mexer. Tem que trabalhar no Botafogo. Mas ele foi se organizando e segurou. O Edenilson, para mim, foi o melhor em campo, tá? Junto com o menino zagueiro que entrou da base. Seguro. O que o Bastos se esforçou para entregar, ele conseguiu segurar, tanto o Bastos como o seu papel. Eu deixaria ele como titular, o nosso líder sentaria um pouquinho no banco para poder raciocinar, não que seja
pior do que ele, mas tem que parar para a cabeça. O Baixo também tem que sentar no banco também. O Ferrarese tem que tomar aquela posição. E assim foi. O Botafogo levando sufoco. O Mirassol, apesar de estar na posição que está, é um time muito organizado, toca muito bem a bola. Muito bem a bola. Pressionou bastante, tomou conta do jogo, porque o Botafogo entregou também a bola. Acho que isso foi determinação técnica. Ninguém estava vendo isso, mas o Botafogo entregou a bola, começou a marcar por zona. E algumas falhas ali, outra aqui, deu para segurar até que saiu o pênalti. O Medina ontem estava razoavelmente jogando, mas sofreu esse pênalti. Teve o seu quinhão de positivo, mas ele perdeu muita bola, deu muito passe errado. Mas isso é treino também, né? Treino. E os dois volantes seguraram bem. Até que o Alan deu uma sumida. Mas o Edenilson segurou a barra ali. E conseguimos ir para o segundo tempo com os dois. Perdemos muitos gols. Muitos. E o pessoal que esquentou o banquinho voltou bem, né? O pessoal tava... Anota aí num canal desse aí que costuma dar nota no seu site para os jogadores, deu uma nota baixa para o Montoro. Eu não achei que o Montoro entrou mal, não. Entrou bem, tentou, driblou, chutou, deu passe. Voltou diferente. Deram 5 para ele, porque é isso, ele é aquilo. Gente, é o que eu falo. Semana Santa está pegando todo mundo para Cristo. E Matheus Martins entrou muito bem. Entrou bem, pô, deu dribles ali, desconcertante. O Barreira entrou bem, meteram mais no menino também, porque ele perdeu um gol. Gente, que ele perde um gol. O Júlio Santos mesmo perdeu um gol antes de fazer o gol dele. Se não tivesse feito, todo mundo ia estar metendo mais no Júlio Santos. Essa é a voz desses comentaristas, que induzem a torcida. Mas ele jogou bem, movimentou bem. Achei o Santos jogou um pouco abaixo, porque jogou mais pela esquerda, mas não teve muito erro de passe, acho que só um pouco erro de marcação, mas é uma questão de adaptação, que o novo técnico vem aí, né? Ele está chegando hoje para assinar com o Botafogo. E eu vou tentar fazer um vídeo sobre isso depois que ele assinar. Mas o Botafogo foi dominando, perdeu mais chances de gol e o Mirassol muito bem arrumado, saiu um pouquinho mais, abriu um pouco mais de espaço e acabou fazendo o segundo gol ali numa falhazinha na área. E aí começou o sufoco, né? Porque no final, levar um gol no final, 3-2, foi um... Como é que eu vou dizer para vocês? Eu não sei se no início eu falei 3-1, mas é 3-2, é porque eu estava com o 3-1 na cabeça. E terminamos ali recebendo um pouquinho de pressão, o time ficou um pouco abalado, né, com o de novo, que levou o gol. Aí vem logo aquele desespero de 2023, né, vai levar o gol, vai levar a virada. Isso aconteceu, né, nesse ano, né, de 2023 com o Botafogo. Mas nós conseguimos segurar e sair com essa vitória. Não vamos ter um jogo fácil no sábado, se eu não me engano, contra o Vasco em São Januário, que o Vasco está muito bem formado, apesar de ter empatado ontem com o Curitiba. Mas jogou bem, não jogou mal. Mas o Curitiba em casa é um time chato, é um time enjoado. Mas o jogo foi lá e cá. O Tietchan fez até gol, né? E isso fez com que a gente tivesse um pouquinho mais de esperança, né? Mas a gente não sabe. O Vasco é Caldeirão lá, São Januário. A parte da torcida do Botafogo é uma parte pequena, apesar da torcida não estar comparecendo muito. Mas devemos pelo menos encher a nossa parte, né? E vamos ver se o Botafogo tem
um bom resultado. Pelo menos um empate. Não que eu não esteja querendo a vitória, mas é a volta do Danilo, né? O Ferrarese deve assumir ali, tem o nosso xerifão que vai voltar, apesar que eu manteria o menino, mas o menino da base. O Vitinho fez uma partida razoável, mas tem hora que o Vitinho irrita, né? Ele jogou melhor, ele mais seguro atrás, mas tem hora que ele é displicente na bola, não vai, deixa a bola passar debaixo do pé, vai para a lateral. O Telles jogou melhor. Podemos dizer que a avenida Telles diminuiu os cruzamentos, né? Ficou mais restrito ali, porque houve uma marcação maior. E o Belão ainda vai contra o Vasco. Ele deve manter o time. Júlio Santos fez um bom gol. Às vezes ele toma algumas decisões, né, erradas, né? Por isso às vezes ele perde gol, mas quando ele toma a decisão certa ele faz. Mas aquele gol que ele perdeu, eu acho que ali o que tinha que fazer é isso mesmo, era tentar jogar por cima. Não teve perna para isso, ou espaço. Mas logo depois se redimiu num bom drible e fez o outro gol. E o Botafogo sai da zona de rebaixamento. Hoje tem mais jogos, mas acredito que ninguém passe ele ao ponto de deixar na zona de rebaixamento. E vamos, ainda temos um jogo a menos, né? Que é contra o Vitória, que levou a pancada do Cruzeiro ontem, mostrando que é um time frágil, dá pra gente vencer bem. E vamos ver se o novo técnico chega e arruma ali a casinha. Porque o Belão pelo menos arrumou a defesa com os 3 volantes, né? Segurou um pouco mais. Só que eu acho o seguinte, o Botafogo em casa, ele não pode dar bola para o time adversário. Porque o Arthur Jorge, quando fazia isso, ele tinha uma defesa sólida. Essa defesa era sólida, então ele deixava mandar a bola para a área que sabia que ia cortar, que não ia levar gol. Mas essa não pode. Essa mas é a mesma defesa, mas mal treinada, desajustada. Então tem que matar a jogada ali no meio campo ali. E não fazer aquelas faltas ali para a bola ir toda hora para a área. Né? E acaba levando o gol por causa disso. Ele tem que ajustar esse posicionamento, eu acho que tem que haver uma troca na zaga. O menino que entrou ali acho que veio da Portuguesa, né, que entrou ali no lugar do Telles, manteve o nível, mas um pouco fora ainda de ritmo. E é o que nós temos, é o que nós temos que torcer. O protesto feito ao teste é justo, só não é certo é vaiar. Eu dou muita ênfase à torcida do Corinthians que eles têm o pacto, né, de só vaiar quando acaba. Porque ali o jogador treme, tem problema, começa a vaiar o cara. Aí não pode. Não deve, né? Mas o público está pequeno, o público serve em poucas pessoas, aquele estádio grande, né? Não foi uma repercussão tão grande, né? Mas contra o Vasco também vão ter uma torcida pequena, mas na outra semana, que acho que já começa a Sul-Americana, se não me engano, o novo técnico vai ter 2, 3 dias só para treinar aí. Que o Belão passe para ele toda a ficha possível e que ele dê uma estudada, apesar dele conhecer o Botafogo, alguns jogadores ele conhece, acredito que ele vai aproveitar alguns, né, que é do seu conhecimento, para fazer o seu entrosamento. E vamos ver como é que ele chega. O estilo do Arthur Jorge com esse time não dá. A não ser que ele faça milagre e incorpore alguns espíritos dos jogadores e eles possam executar, né, o que ele quer. Mas vamos ver se ele recupera aí alguns jogadores, até o goleiro, quem sabe. Que ninguém desaprende a jogar. É uma fase mal resolvida. Ou o cara é ruim ou o cara é bom. Se o cara é bom e está numa má fase, tem que recuperar a fase do cara. Se o cara é ruim, não deve ser contratado porque ele é ruim. Vai jogar no time de várzea. Bom, gente, isso foi o que eu vi da partida. Não estou tão empolgado, mas estou esperançoso. Tá?
O resultado do jogo do Vasco para mim não vai dizer nada, porque além de ser clássica na casa dos caras, os caras estão bem arrumados. Renato é excelente técnico e o Botafogo está em crescimento. Mas vamos cruzar os dedos para que pelo menos consigamos um empatezinho, tá bom? E vamos apoiar, gente, vamos apoiar o nosso clube. Que vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Esses caras vão passar, mas o clube fica. Nós, torcedores, ficamos. Tá bom? Então, até o próximo comentário do próximo jogo. Como dizia João Saldanha. Saudoso João Saldanha. Até o próximo.